Todo consumidor tem o direito de arrependimento e, portanto, a possibilidade de devolver um produto comprado fora de estabelecimento comercial. Esse é o assunto do programa Saiba Mais de hoje. Por isso a gente recebe o advogado especialista em direito do consumidor, Dr. Walter Moura. Doutor, muito obrigado pela participação, por vir aqui explicar um pouco mais o que é o direito de arrependimento no Saiba Mais. É um prazer. Vamos começar então essa entrevista sobre o que é esse direito de arrependimento. Ele vem baseado no que e de que forma que beneficia o consumidor? O direito de arrependimento está previsto no Código de Defesa do Consumidor, lei federal válida para todo o Brasil, na hipótese em que o consumidor, portanto, tem que ser uma compra entre fornecedor, que é aquele que habitualmente exerce a atividade econômica de fornecimento de bens e produtos, são estabelecimentos comerciais formais e informais. Quando eles ofertam o produto na sua loja, na banca, o consumidor, ele tem, não digo o direito, mas ele tem o acesso ou a condição física de manuseio, de teste, de tato, de pegar no produto e ver para que ele serve. E até, se for um produto mais sofisticado, de fazer o teste, que no caso do carro é o famoso test drive, ou o teste de direção. Então, quando está dentro do estabelecimento comercial, você tem acesso às características físicas. Ali você toma conhecimento. A cor, a combinação. Isso é essencial para a liberdade de escolha. Eu consigo escolher racionalmente o que eu quero comprar se eu tenho essa oportunidade. E quem compra fora do estabelecimento? Essa pessoa tem mitigado, ou seja, reduzido essa oportunidade de manuseio do item. Daí porque a sua escolha vai depender do dia em que esse bem ou serviço chegar às suas mãos. Então, e hoje, qual é o problema? O comércio feito fora do estabelecimento, que começou com venda por telefone, por carta, hoje é pelo computador, pelo celular, daqui uns dias vai ser por telepatia, eu vou pedir uma pizza aqui, e o futuro pode nos dizer isso. Mas essa compra, que está cada vez mais usual de fora do estabelecimento, ela dá ao consumidor o direito de receber o produto em casa ou no trabalho, abrir o produto, verificar, claro que com uso muito moderado, mas verificar cores, aparência, manuseio, sem que haja dano. Tá? E o uso pode haver também? Ou não? O uso, não. O uso ostensivo não, tem que ser um uso bastante moderado. Então, se é, por exemplo, um brinquedo que anda no chão, você faz ali, coloca a pilha, tenta, funcionou, não deu a velocidade que eu queria se fosse um carro de controle remoto, estou dando um exemplo. Esse teste muito moderado, eu vou, olha, não gostei, a cor não é a que eu queria, o tamanho não cabe onde eu queria, apesar das informações dadas no site, isso daqui não me serve. E isso não é um luxo do consumidor, isso é simplesmente o meu gosto, não me serviu. Independentemente de haver falha ou não, se a falha foi física ou não, não importa, pode até estar funcionando perfeitamente, não foi do meu gosto, eu vou, nos 7 dias contados do dia em que chegou para mim efetivamente, me comunicar imediatamente com o fornecedor. É importante não perder esse timing dos 7 dias para comunicar, olha, chegou no dia tal, estou me arrependendo, estou devolvendo e quero o meu dinheiro de volta. Esse direito é básico do consumidor, está reconhecido no nosso código e ele é oponível. Apesar de pouco cumprido hoje pelo volume de vendas online, ele é garantia para todo brasileiro. Agora, o senhor falou num prazo de 7 dias. Esse prazo ele pode variar de acordo com a forma como foi comprado esse produto? Pode. A contagem, para quem não tem muito conhecimento na área, pode ser levado ao engano de computar o prazo do dia em que foi expedido o bem do vendedor, ou do centro de logística, que seja, ou do dia em que eu apertei o Enter e aceitei lá no site. Não é isso. O prazo é contado do dia em que chegou na minha residência ou no meu local de trabalho. Há uma dúvida constante, e se eu estiver viajando? Se você estiver viajando, o correio vai ter que mostrar para quem indicou, olha, foi a secretária do lar, não foi o dono. O dono vai começar a computar do dia em que recebeu. É claro que não é bom o consumidor achar que há uma facilidade que eu vou enganar dizendo que eu recebi um dia depois. Não. Os correios e as empresas de entrega fazem isso nos borderôs. Você tem que, às vezes, até comprovar que estava fora, viajando, para exercer esse direito de arrependimento. Então,
Contando com a boa-fé de todos, do dia em que você recebeu, você tem 7 dias para responder ao fornecedor. Se foi por telefone, também por telefone. Se foi pelo site, também pelo site ou por e-mail. Ou outro meio de comunicação adequada. Fazendo essa comunicação, espera-se que, aí não estou contando o prazo de 7 dias também, espera-se que a conduta do fornecedor seja receber o equipamento de volta e estornar o dinheiro tanto por tanto. Agora, é somente essa questão produto-dinheiro ou produto e a escolha de um outro produto? É o produto e dinheiro de volta ou ele pode devolver aquele que ele recebeu em casa e pegar um outro? O direito do consumidor é receber o dinheiro tanto por tanto. Isso é o que a lei diz. O fornecedor tem que cumprir essa regra. Se ele oferecer outras condições ou uma alternativa que seja, por exemplo, olha, eu vou te dar um crédito para você comprar outro produto. Você quer isso? Se o consumidor falar quero, ele tem que estar ciente de que ele não é obrigado a receber apenas o crédito. O crédito não é uma imposição do fornecedor, tem que ser uma alternativa. Sim. Oferecer crédito para adquirir outro produto não é uma imposição. Ele não pode impedir a devolução do dinheiro. Havendo a dupla alternativa do consumidor, receber crédito para comprar outro produto ou receber o dinheiro, está válido. Certo. Agora, o Código de Defesa do Consumidor também trata dessa questão do direito de arrependimento de uma forma específica na parte dos prazos, né? Isso. O prazo é, como eu lhe falei, dentro de uma interpretação da boa-fé, ele é o de 7 dias. A lei não fala que é do dia do recebimento de modo tão expresso, mas a interpretação jurisprudencial e a própria interpretação sistemática do Código, pela questão da boa-fé, é de que é do dia do efetivo recebimento. Cada caso é um caso. A verdade é essa, porque o Código de Defesa do Consumidor é uma chamada lei aberta. Então, para cada caso concreto, o fornecedor, o advogado, o juiz, quando for examinar aquela situação, ele vai ver, olha, está aqui, ó, o dia que recebeu foi esse, a prova é essa, conta-se a partir daqui. Se chegou, aí vai ser uma corrida contra o tempo. Se chegou o comunicado dentro dos 7 dias, vai valer a devolução. Se não chegou, fica prejudicado o direito de arrependimento e a venda se torna definitiva. Não se devolve o produto e continua se pagando. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta então a conversar mais sobre esse assunto. Saiba mais para um rápido intervalo. Voltamos já. O Saiba Mais está de volta, hoje falando sobre direito de arrependimento com o Dr. Walter Moura, ele que é advogado especialista em direito do consumidor. Doutor, retomando nossa conversa então, o que a gente pode falar sobre a questão da formalização desse pedido? É importante que as pessoas guardem número de protocolo, o pedido deve ser feito por escrito, qual a melhor forma do consumidor se aparelhar para caso a empresa vendedora fale que ele não tem direito ou que já passou aquele prazo? Bom, além do Código de Defesa do Consumidor, nós tivemos em 2013 um decreto presidencial regulamentando o comércio eletrônico e ele disciplinou bastante sobre o direito de arrependimento. Nós temos que prestar bastante atenção de que a regra é, se eu comprei por computador, a mensagem de arrependimento tem que ser feita pela mesma via comunicativa preferencialmente. Não impede que haja um e-mail, um fax para quem tiver fax, uma ligação gravada, se tiver atendimento online, ou até a carta, se for o caso, lembrando que a carta conta do dia em que saiu da minha casa a postagem, e não do dia em que chegou. Então, o que se pretende é formalizar. Havendo a formalização na data com o comprovante de que saiu dentro dos 7 dias do efetivo recebimento, o direito está garantido. Infelizmente, no Brasil, alguns fornecedores se negam a atender o direito de arrependimento, criando subterfúgios ou desculpas para o consumidor. Essas desculpas, aceitas ou não, vão ser levadas para o judiciário e por isso que tudo está certo. Eu tenho que tentar imprimir, arquivar ou tirar fotos. No celular tem esse recurso de você tirar a foto da tela. No computador também, imprima passo a passo do que você comprou. Depois, se tiver alguma discussão judicial, depois de tentar as vias de mediação, é lógico,
esses documentos vão te fazer a diferença. Certo. Agora, vale a gente ressaltar que somente em estabelecimento, fora do estabelecimento físico é que o consumidor pode ter direito de arrependimento, né? Isso, as vendas à distância, seja por meios eletrônicos, o computador sendo, que é o mais comum hoje, ele vai ser o meio pelo qual eu acessei o produto, mas também tem por telefone, também tem por outras vias que não o computador. Basta que seja fora do estabelecimento. Hoje, a gente pensa muito em equipamento eletrônico, livros e roupas, etc. Mas hoje se compra carro, se encomenda bicicleta, se encomenda itens como eletrodomésticos caros, que são verdadeiras fortunas, nessa via eletrônica. Então, quanto mais caro e mais complexo, mais a necessidade de você manusear, conferir as medidas e etc. O senhor citou agora a questão de um produto que tem um valor muito mais alto do que aqueles habitualmente comprados na internet, a questão do carro, por exemplo. O carro a pessoa tem direito de devolver? Tem um limite de valor para esse direito de arrependimento ou nenhum? Não, o arrependimento ele não tem limite no código em relação a pode ser o item mais simples e o item mais complexo tecnologicamente, o direito é o mesmo. Então, não havendo o legislador disposto sobre valor, o fornecedor também não vai poder fazer isso. Certo. Agora, é bom tomar cuidado com a questão dos sites também, né, doutor? Porque tem aqueles sites que são de anúncios e os sites das próprias lojas. A legislação é um pouco diferente para cada um deles? Bom, eu iria mais além, eu iria um pouquinho além como faz o decreto. Nós temos que tomar cuidado com o site, seja ele o próprio vendedor ou o intermediador. Temos que ter cuidado também com a operadora de cartão de crédito, que é quem vai me fazer a fatura, ou financeiras que às vezes intermediam o recebimento por boletos. O código e o decreto protegem o consumidor que é vulnerável. Portanto, a regra que foi colocada no decreto é muito bem posta. Quando há o arrependimento manifestado pelo consumidor, tem que ser cancelado tudo. Tem que ser cancelado o contrato, a cobrança, o lançamento da cobrança no cartão de crédito, se foi parcelado a parcela, se foi integral, o integral. Tem que ser cancelado o boleto. Só que, infelizmente, isso não acontece na prática. E daí continua sendo feita a cobrança no cartão e, às vezes, o nome do consumidor vai para o Serasa porque ele não pagou aquele boleto. Então, o decreto unificou todo mundo, seja site, intermediário, agente financeiro ou administrador de cartão, todo mundo é responsável por dar cumprimento à ordem de arrependimento. O arrependimento é chamado direito potestativo, que é aquele direito em que, se eu manifestar a minha vontade, ele vai ter que gerar os efeitos doa a quem doer. Desculpas possíveis para impedir o arrependimento? Nenhuma. É simples, o fornecedor já sabe, desde quando ele ofertou aquele produto na internet, de que a venda só vai se consolidar 7 dias depois que o consumidor recebeu o produto e não manifestou a sua vontade de devolver. Quer dizer, não há compra válida nos 7 dias. Ela fica com os efeitos suspensos e ela só vai ser uma compra de verdade depois que o consumidor ficou em silêncio em relação ao arrependimento. Daí a importância do consumidor, por exemplo, tomar cuidado com a resposta que vem do outro lado, né? É o que eu falei, aí é uma corrida contra o tempo para que ele cumpra os 7 dias. Agora, vindo a resposta, o consumidor tem que estar seguro de que, se ele manifestou arrependimento dentro do prazo, formalmente, e isso não há dúvida, eu não posso ter dúvida quanto ao direito de receber o dinheiro de volta. As respostas que vêm, infelizmente, nós sabemos que no Brasil nós temos um atendimento ao consumidor pós-venda de baixíssima qualidade. Eu digo isso porque as companhias de comédia costumam sempre brincar com quem? Com o atendimento dado ao consumidor. Sim. Aquele atendimento que realmente faz o consumidor passar histórias que são verdadeiras comédias. E esse atendimento do pós-venda vem de todo tipo de informação, sendo que não há escusa para isso. Não tem como alegar que foi culpa do caminhão, que foi culpa do correio, essas desculpas não valem, o código não aceita. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta então a falar sobre serviço e a questão dos sites internacionais. Peço para o senhor aguardar só um minutinho. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já. O Saiba Mais está de volta, hoje falando sobre o direito de arrependimento com o Dr. Walter Moura, ele que é advogado especialista em direito do consumidor.
Doutor, a gente falou sobre prazos, sobre o que o consumidor deve fazer, a formalização desse pedido e desse direito, né, que ele tem de devolver esse produto. O direito de arrependimento, ele pode acontecer dentro do estabelecimento? A lei não dá essa oportunidade ao consumidor ou a qualquer outro comprador. Havendo a compra dentro do estabelecimento, no momento em que eu fiz o pagamento, levei ao caixa e efetivei o pagamento, a compra está finalizada, ela está definitiva, a gente chama de concluída. A devolução a partir dali, ela já vai ser uma situação vinculada a falhas no produto e no serviço. Tem que ter uma falha efetiva no equipamento ou no vestuário. Levei uma peça de roupa e ela está danificada, sim, aí já entra outra situação que é chamada de direito de troca. O arrependimento posterior ao pagamento feito dentro do estabelecimento, ele vai cair em uma situação de negociação privada. Muitas das vezes o vendedor ele não vai querer perder um cliente e ele vai abrir uma concessão e tentar negociar com ele ali. Mas via de regra não é direito do consumidor, fazendo a compra dentro do estabelecimento, manifestar uma mera insatisfação dizendo quero devolver agora porque não gostei. Sim. Aí já entra num campo em que não há o direito expresso no Código de Defesa do Consumidor, salvo se houver uma falha específica, oculta, né, que são os vícios ocultos, ou aparente daquele produto ou serviço adquirido. O senhor comentou agora um pouco a questão do direito de troca. Vale a gente ressaltar que direito de arrependimento não é direito de troca, né? Pronto. A troca está prevista no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Ela diz respeito quando existe vício. Vício é algo de ordem material. Então, é o equipamento eletrônico que não funciona, é aquele eletrodoméstico com grande arranhão, é o carro, o veículo que vem com aquele problema de câmbio que você não conseguiu. Aí entra a questão da troca. A troca é obrigatória para o fornecedor. Ele vai ter que fazer a troca se houver vício. Não havendo vício, o fornecedor não é obrigado a fazer troca. O que existe quando se compra um bem numa loja e você fala, olha, você pode voltar aqui se você não usar e trocar em 7 dias. Essa troca, ela tem uma diferença. Ela não vai obrigar o fornecedor a te devolver o dinheiro. Ele vai poder usar isso em crédito para outro produto, que é normalmente quando você ganha um presente. Você ganhou um presente de alguém, não serviu, leva na loja, eles vão ver o preço da etiqueta e falam, olha, vou te dar outro produto aqui e vou receber esse daqui. É importante não ter usado a roupa ou o equipamento e essa troca o fornecedor está fazendo por mera concessão, ela não está prevista no Código de Defesa do Consumidor. É uma prática comercial. Diante dessa situação, então, surge um novo contrato ou não? É aquele mesmo contrato com esse direito de troca? Bom, lojas com grande controle, principalmente as lojas de departamento, elas vão formalizar isso em estoque. Elas vão fazer uma nota de retorno de um produto e a saída de outro. Isso aí tem, inclusive, efeitos fiscais quando você faz um pagamento de diferença. Eu recebi um produto que custava R$50, na troca troquei por um de 70 e paguei 20. Aí sim um novo contrato. Tá? E aí há essa formalização, você pode exigir uma nota fiscal do valor novo. Agora, a gente falou até agora nos 2 primeiros blocos e até esse momento na questão da troca de produtos. O direito de arrependimento vale para um serviço, por exemplo, contratação de algum serviço via internet? Bom, o código fala em produto, só que há uma interpretação extensiva possível para serviços online ou serviços que podem ser consumidos fora de estabelecimentos físicos. Dentro dessa discussão, que hoje é doutrinária, mas ainda já existe alguma jurisprudência, há uma tendência de permitir a troca também o arrependimento em relação ao serviço. Esse arrependimento em relação ao serviço online, ele vai seguir a mesma regra. A diferença é que você vai ter o início da prestação. Sim. O problema é, eu fiz uma videoaula ou contratei um videocurso de 3 dias. E você consome ele por 3 dias, como é que eu vou devolver em 7? Então, existe aí um campo em que cada caso vai ser um caso. Fica mais difícil nessa situação, Fica mais difícil de achar uma regra geral entre produtos e serviços. Muito provavelmente o legislador se deparou com essa dificuldade e disciplinou apenas o produto. Mas existem casos em que pode haver o arrependimento no serviço online. Esse arrependimento online é muito discutível, por exemplo, em relação à passagem aérea. Hoje, sim, quase ninguém compra uma passagem aérea, que é um serviço de transporte,
dentro de um estabelecimento de venda de passagens. Todo mundo compra quase online. E na maioria dos casos faz a remarcação dos voos pagando até mais, né? Então esse campo é um campo em que a doutrina tem estudado, a jurisprudência tem se formado e existe sim alguma aplicação analógica do dispositivo do Código de Defesa do Consumidor para serviços. Mas eu volto a dizer, cada caso é um caso. Lembrando que, pela natureza da prestação de serviço, muitas das vezes você já no primeiro dia consumiu ele. E havendo esse consumo já imediato, não há que se falar em devolução. Então, cada caso vai ser um caso. Certo. Na questão dos produtos, é importante tomar cuidado com sites estrangeiros, né? Isso. O decreto de 2013, ele trouxe um esclarecimento melhor para o consumidor e ainda ele impôs ao fornecedor, e é difícil impor isso para sites estrangeiros. Ele impôs algumas obrigatoriedades. Quais são elas? Primeiro, que haja a exposição em língua portuguesa. Segundo, que tenha a identificação de um endereço físico, um telefone, o CNPJ ou a pessoa jurídica que esteja atrás disso. Por que isso é importante? Porque se eu for no PROCON ou se eu for para o juizado especial ou para a justiça comum, eu tenho que ter um endereço para citar essa pessoa para ela responder na justiça. Então, fuja do site, por exemplo, que não comunica nada, porque você está contratando com ninguém. Você não vai conseguir nem arrumar um endereço para onde citar essa pessoa. Então, o decreto veio a criar esse panorama de algumas condições que sejam impostas ao fornecedor, por exemplo, dê a oportunidade do contrato, dê o resumo do contrato, sim, já prevendo, por exemplo, o dia de arrependimento, como que ele vai acontecer, sem haver restrição ao consumidor. Tendo essas cautelas, o consumidor consegue reduzir o dano. Se o bem for de valor considerável, vamos falar assim de um notebook, de um telefone, um smartphone mais caro, ligue. Se não é um estabelecimento muito conhecido, como essas grandes lojas de departamento, se é um fornecedor que você nunca viu, verifica se tem telefone, liga lá, confirma e busque também os comentários que tem alheios, se bem que nem todos são confiáveis, né, que são esses fóruns de debate. Certo. É importante porque o comércio eletrônico, apesar de ser volumoso, apesar de ser algo que é uma realidade, não é nada de futuro, ele ainda gera muitos problemas para o consumidor. Ainda é um meio inseguro, apesar dos sistemas que estão sendo criados para aumentar a segurança. Lembrando que a falta dessas cautelas para o consumidor, elas não diminuem o seu direito. O consumidor ele confia na internet, o brasileiro abraçou a internet e o smartphone para fazer contratação, ele contrata no banco, ele contrata com aquisições à distância, e a obrigação é do fornecedor. O fornecedor é quem deve respeitar o direito de arrependimento. Infelizmente, há uma assimetria entre a lei e a prática dos fornecedores e a gente acaba tendo que se deparar, infelizmente, principalmente o judiciário, com um volume muito grande de reclamações judiciais por conta desses atrasos. Não é culpa do consumidor. O consumidor não sai de casa, olha, hoje eu estou com vontade de processar alguém. Não é assim. Sim. Esse excesso de demandas em relação de consumo vem de uma falha de fornecedores que não querem reconhecer a norma brasileira que dá o dia de arrependimento, fora as falhas logísticas. Recebi e não vou te devolver o dinheiro. Recebi, mas não tenho como te entregar e não tenho como receber seu pedido. Essas falhas não são uma obrigação do consumidor, são imposições legais que são ônus dos fornecedores. O fornecedor, quando ele vende online, ele já tem computado na composição do seu preço todo esse custo, do frete, do arrependimento. Ninguém dá nada de graça no mercado. Por isso que a gente tem que lutar para que isso seja uma norma cumprida no Brasil. Se ela for cumprida, todo mundo vai ser satisfeito e vai aumentar ainda mais o volume de vendas online. Da importância do consumidor contar com órgãos como o PROCON e, em últimos casos, como o senhor disse, o Poder Judiciário, né? E também com a mediação. A gente espera que os fornecedores levem para o seu call center pessoas habilitadas, pessoas instruídas, pessoas que não fiquem passando o telefone para supervisor. É importante que o atendimento telefônico ou online das empresas que fazem a venda à distância
seja com pessoas habilitadas a resolver o problema. Isso pode diminuir as contendas no judiciário. E os PROCONs têm trabalhado imensamente com isso para trabalhar com o acordo. É importante que o consumidor tenha consciência de que ele, apesar de ter um esforço maior de ir para o PROCON, ele está fazendo um serviço para a sociedade que essa empresa pode ser multada naquele dia e depois não repetir a prática para os demais cidadãos. Tá certo. Dr. Walter Moura participando aqui do Saiba Mais, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Por separar um tempo aí para vir explicar para a gente o que é o direito de arrependimento. Obrigado. Nada. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.